Bora pessoal, bora para mais um podcast do esporte. Eu gravei um podcast de final de semana, né, para falar de Palmeiras, né? Um podcast dedicado ao Abel Ferreira, né, que após a classificação para a final do Paulista, anunciou aí de forma oficial a renovação de contrato, tá? Então eu acabei só focando na classificação do Palmeiras para cima do Red Bull Bragantino. Falar dos outros jogos de sábado, né? Tivemos jogos bacanas e interessantes. O Cruzeiro se classificou para a final do Campeonato Mineiro, 2-1 para cima do Atlético Clube. Eu acho que prevaleceu a lógica, né? Esse time do Atlético Clube é um time muito chamou muita atenção. É um time muito ajustado, muito ajeitado. É, Cara, acabou ganhando um destaque aí no Campeonato Mineiro. E se eu não me engano, é uma equipe que nunca tinha tomado, ao longo do Campeonato Mineiro, nunca, né? Ao longo desse Campeonato Mineiro, dessa edição, dessa temporada, eles não tinham tomado 2 gols. Não sei se jogando em casa ou se ao longo do campeonato, tá? Eu peço perdão aqui ao torcedor. E curiosamente tomou 2 gols nos dois jogos de semifinal, né? Um primeiro no Mineirão e o segundo também no Mineirão, mas na volta, né? Aí o Atlético como mandante. Então, uma equipe muito boa, uma equipe muito ajustada, chamou atenção, ganhou um destaque aí pela equipe de São João del Rei, né? Ganhou um destaque aí nesse Campeonato Mineiro. Eu sinceramente não conheço muito, mas a gente sempre torce, eu pelo menos, tá? Aqui no podcast a gente sempre torce pela renovação, né? Porque eu acho que isso faz bem ao esporte e a renovação ela traz novidades, né? Clubes que fazem gestões conscientes, que montam elencos tecnicamente limitados, mas muito ajustados, muito entrosados. Então mostra que o futebol sempre traz outras opções. Não é só investimento, não é só grana. Né? Não é só sobre isso. É claro que isso ajuda muito, mas não é só isso. O esporte não é só isso. Então a gente, obviamente, fica na torcida para que o trabalho prossiga. E o trabalho do Cruzeiro é um que já virou realidade. Né? É um trabalho que para mim já se consolidou, que já se confirma aí como, poxa, não sei se dá para usar o termo revolução, mas o que foi feito no Cruzeiro do início para a temporada para cá é algo inacreditável. É absolutamente inacreditável. Assim, o que o Ronaldo Fenômeno fez como gestor, eu acho que vale o que ele pediu, né? Ele fez pedido ali para incluir CTs, né, na SAF e tudo mais. Ele vai voltar para o Brasil enfim, para ver o que foi decidido, para ver se efetiva aí a compra da SAF do Cruzeiro, mas o que ele já fez como gestor é inegável, né? É inegável. Então se houverem, por mais que exista aí, né, assim, em termos de valores, aí é dor de cabeça para eles, né? É óbvio que o Ronaldo inclui ICTs, é uma vantagem financeira para ele, querendo ou não. Ele pode apelar pro coração, ele pode apelar por... Ah, o clube vai perder centros de treinamento se for penhorado, isso vai prejudicar a qualidade. Esse argumento lúdico, mas a gente sabe que é mais grana, né? É mais grana pro patrimônio dele. Então, mas eu acho que, assim, para quem é do clube, para quem está envolvido nessa votação aí, eu acho que vale. Né? Se você é torcedor, de fato, se você acredita no projeto, eu acho que vale. Né? Eu, sem dúvida, sem sombra de dúvida, acho que vale pelo trabalho que já foi feito. Né? Então, óbvio que a nível empresarial isso não é bacana, a nível você como gestor talvez não seja tão bacana, mas a nível de torcedor, sem dúvida nenhuma, isso faz muito sentido e já se justifica. É um trabalho que hoje eu vejo o Cruzeiro como uma das equipes favoritaças a subir para a Série A e não só subir para a Série A, ser campeão da Série B. Hoje o Cruzeiro eu vejo nessa condição de favorito ao título da Série B, pelo trabalho que vem sendo realizado. É um trabalho muito bem sucedido e não me espantaria o Cruzeiro ser campeão do Campeonato Mineiro, tá? Não me surpreenderia o clássico que aconteceu ainda na fase de pontos corridos, na primeira fase. Teve aquele pênalti polêmico, extremamente polêmico, né? Polêmico não, eu já falei aqui. Para mim não é polêmico porque o pênalti não existiu. Se é um pênalti que cabe interpretação, tudo mais,
Aí a gente fala, esse é um pênalti polêmico. Esse não existiu, ele não é polêmico. É um pênalti que não existiu e foi marcado. Aí problema do árbitro, né? Aí problema da federação, é outros 500. Agora, aí Ronaldo ameaça, vamos jogar com a categoria de base, como se os caras estivessem ligando, né? Como se os caras estão, nossa, que medo, hein? Que medo. Eu peço perdão aqui ao Ronaldo, mas poxa, pelo amor de Deus, né? É quase flertar com o ridículo, né? Na situação que vive o Cruzeiro hoje, você não tem condição nenhuma de ameaçar, desportivamente, vai tirar o brilhantismo do campeonato. Pô, o Atlético Paranaense joga com a categoria de base o campeonato regional. Então não. Aí coloca a cavalaria mais pro final. Então não tem essa, cara. Não tem essa, assim. Vai perder o brilho do espetáculo. Né? Você acha que os caras estão ligando? Enquanto o Galo estiver dando dinheiro, tá tudo certo. Né? Então. É só dessas coisas que a gente fala porque quando a gente vê sobre isso, poxa, é meio surreal, né? Mas o trabalho que ele vem fazendo é inegável. E eu repito, pra mim hoje, a gestão do Ronaldo é uma das mais exemplares. Não sei internamente, a gente não está lá, a gente não sabe o que acontece. Mas que o resultado a gente vê dentro de campo de forma eficiente. O Cruzeiro hoje, neste momento, tá pelo futebol jogado, não pelo vai disputar a Série B, não pelos torneios que vão disputar, mas pela bola jogada que a gente viu no Campeonato Mineiro, hoje é o segundo time de Minas. E aí eu não quero polemizar. Eu peço perdão ao torcedor do América. Mas nós estamos na Libertadores. Não estou falando em torneios disputados. É o futebol jogado dentro de campo. O que o Cruzeiro apresenta hoje é muito superior ao que apresentou o América. Mas o América se poupou. E aí tem tudo isso. Então é uma interpretação meio subjetiva. De fato é. Porque o América, por um bom tempo, dedicou todos os esforços para chegar na fase de grupo da Libertadores. E isso foi legítimo, isso foi justificado, chegou lá. Então até quanto que isso prejudicou? Porque a classificação heróica nas duas partidas que fez, poxa, para mim coloca o América como o segundo melhor time de Minas. Porque apesar de não ter um futebol tão ajustado quanto o do Cruzeiro, mostra que é um time de muita raça, de muita determinação, um time que tem muita força mental. Eu acho que isso é o que pega, né? Porque no futebol você tem que ter uma força mental absurda para você ser decisivo nos momentos decisivos. Para você ser protagonista nos momentos decisivos. O quanto que o Cruzeiro é protagonista? Quando estiver chegando num momento delicado da Série B, de você ter que vencer para abrir mais pontos, para você aumentar a porcentagem, quanto que isso vai prejudicar mentalmente os jogadores? Aí é outros 500. Por isso que é um balanço delicado, mas hoje eu peço perdão, todo respeito, eu torci muito pro América, inclusive, está lá, eu vou continuar torcendo pro América, vou continuar torcendo, eu torço, eu adoro uma zebra, se tiver que ter uma zebra do Brasil, que assim seja, e eu espero de verdade que o América se classifique para a fase de mata. O grupo é enjoado, né, não tá fácil a situação não, a gente, aliás, eu vou falar aqui um pouco sobre o sorteio da Libertadores amanhã. Queria dar um destaque, porque hoje falar de estaduais aí vai se delongar um pouco mais. Mas a gente torce, obviamente, pelo América. Mas, repito, neste momento, pela bola jogada, eu vejo o Cruzeiro como um segundo de Minas. Assim, e não quero polemizar. Essa é só apenas a minha modesta opinião, como diria Rogério Ceni. É apenas a minha modesta opinião. Se é louca, se é insana ou não, aí é outros 500, mas... cada um tem a sua opinião, né? Deixa eu deixar a minha também, deixa eu deixar o meu ponto aqui também, tá certo? Então, Cruzeiro está na final do Campeonato Mineiro e do outro lado o América também, o América não, tava falando de América, o Atlético, é jogo de domingo, já que eu tô falando de Campeonato Mineiro, já vou pular pro Atlético Mineiro, que venceu o Caldense por 3-0, né? Venceu o primeiro jogo por 2-0. Aí agora esse segundo jogo por 3-0, né? Placar agregado de 5 gols, 5-0. O placar agregado do Cruzeiro é de 4-1. Cara, assim, o Atlético, o Galo, até pelo elenco que tem, pela qualidade que tem, um elenco que não mudou muito,
né, da temporada passada para essa, mudou sim comissão técnica e treinador, mas os caras que estavam lá continuaram, então o ambiente permanece bom. Então se você perde a questão técnica, questão de treinador, da comissão, você mantém o ambiente. Né? A gente viu isso, por exemplo, no Flamengo. Né? Mudou treinador, saiu o Jorge Jesus, veio o Domenech, aí veio o Rogério Ceni, mas o time foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni. Foi campeão da Supercopa do Brasil para cima do Palmeiras. Então você vê que quando o conjunto permanece, os jogadores, por mais que tenham diferenças de filosofia, né, do que o treinador pensa, do que o treinador pratica, por mais que tenha tudo isso, a gente sabe que para os jogadores o entrosamento permanece. Né? O Gabigol sabe o momento que o Arrascaeta vai soltar a bola para ele e deixar ele numa condição. A mesma coisa o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique. Então o entrosamento permanece. Apesar dos esquemas mudarem, o entrosamento é a chave do negócio. E ainda quando você tem muita qualidade, isso tende a manter. E aí no Galo vai além, né? Não só a qualidade, a manutenção do elenco, mas o ambiente, né? O ambiente parece ser muito bom. Assim, eu não sei se o Antônio Turco Mohamed, eu não sei o quanto que ele é bom como treinador. Pelo que a gente ouve da imprensa esportiva, ele é um treinador mediano. Ele é um treinador argentino mediano, que não conseguiu fazer carreira na Argentina e fez a sua carreira no futebol mexicano. Mas ele é considerado um treinador mediano pela imprensa esportiva argentina. Mas você ser um treinador mediano, o elenco está fechado com você, o elenco compra suas ideias, o relacionamento é muito bom. Isso tende a se sobressair. A gente viu exemplos aí recentes de treinadores, se é que a gente pode dizer boleiro, mas que tinha bom relacionamento com o elenco, né? O Renato Gaúcho por um tempo no Flamengo. O Silvinho era muito querido pelos jogadores do Corinthians, o relacionamento era muito bom. Então só de relacionamento para relacionamento não funciona. Você precisa ter algo a mais. E o El Turco me parece, né, que ele tem os conceitos dele, ele está respeitando a hierarquia, se é que a gente pode usar esse termo, que estava lá no Atlético, e ele tem tudo. E ele já passou por um momento delicado, né? Uma Supercopa do Brasil, ele já tem um título. Então é um time é um elenco que como um todo está fechado, e aí quando eu falo elenco não é só jogadores, é comissão técnica, é treinador, tá bem fechado ainda, tá bem ajustado. Agora vai pegar um adversário que sincero honestamente, né? Tem também bastante organização, tem bastante competência, a gente já viu o primeiro clássico como foi. Não era pro Galo ter saído com a vitória, não era. Então vai ser um embate aí bastante complicado, eu vejo assim. Eu não acho que o Atlético vai sobrar. Tem qualidade para isso, tem jogadores para sobrar, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu acho difícil, assim, clássico a gente sempre usa o termo, né? Clássico é clássico e pelo que a gente viu na fase de pontos corridos, o fator clássico ainda pesa, né? Em Minas Gerais. Pelo menos pensando em Atlético e Cruzeiro, esse fator ainda pesa e neutraliza, né? Essa superioridade técnica que tem o Atlético Mineiro. Então eu acho que é um grande partido, um grande jogo. Os gols do Atlético, né? Eduardo Sacha, Keno, Ademir. É um time que viveu um bom momento, continua vivendo um bom momento, os jogadores continuam numa fase muito bacana, numa vibração muito legal. Então tem tudo para ser um grande jogo. Agora aqui que vai sofrer o Galo, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Que o Galo tem o favoritismo, isso eu também não tenho dúvida. Se fosse uma partida só, é aquilo que muitos comentaristas falam, né? E eu faço coro. Se é uma partida só, eu acho que o Cruzeiro aí seria 50-50. Porque a gente viu isso já, né? Seria 50-50. Agora, como são duas partidas, né? Tem tempo se de repente o Cruzeiro ganha a primeira, tem tempo de você digerir aquilo lá, voltar mais forte, os jogadores voltam pilhados. E esse time do Atlético Mineiro pilhado, aí não dá, mano. Aí é um rolo compressor. Por isso que eu acho que
como jogos de ida e volta, é realmente muito complicado, tá? A gente não colocar o favoritismo no Atlético Mineiro. É realmente muito complicado. Agora, que tem essa vantagem. Ah, não. Deixa eu fazer uma correção aqui, cara. Tô falando de jogos de ida e volta, eu tô pensando no Campeonato Paulista. A final do Campeonato Mineiro é uma partida só, tá? Não tem jogo de ida e volta. Eu tô aqui falando, pensando em Campeonato Paulista, mas a decisão do Mineiro é um jogo só. Então aí ó, esquece tudo que eu falei até agora, tá? Eu não digo que é 50-50, mas eu vejo o Galo com 55 e o Cruzeiro com 45, tá? Porque é uma partida única, a gente viu uma partida única na primeira fase, o que aconteceu. O Galo tomou uma vantagem. Querendo ou não, a arbitragem favoreceu o Atlético Mineiro. Um lance que não existiu. Por isso que eu não falo que foi polêmico, porque não aconteceu. Né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas como é partida única, aí o Cruzeiro pode aprontar. Eu acho que é muito possível disso acontecer. Então, cara, é partida para entrar ligado, é partida para entrar no 100%, né? E vai ser um grande jogo. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Pelo menos a gente espera que isso aconteça, como aconteceu já na primeira fase, tá? Então, fazer a correção aqui, eu peço desculpa. E aí eu tava pensando em ir de volta, porque, repito, eu quero falar de Campeonato Paulista e eu tava com isso na cabeça. O Campeonato Mineiro, afinal, é um jogo só, tá? Uma partida só. Tá? Pra falar de Campeonato Gaúcho, o Grêmio saiu vencedor aí desse primeiro jogo da final. 1-0 para cima do Ipiranga, um gol de penalidade foi marcado lá pro final da partida já, parecia que ia terminar no 0-0. Parecia até que os times já estavam meio conformados com isso, e o Grêmio, que não tem nada com isso, ele tem essa penalidade a favor, né? Perdão, aqui o Lucas Silva converte a penalidade, né? Teve uma reclamação, né? O Grêmio reclamou ali que houve acertou a mão ali e tal, e aí o Daronco foi revisar e viu que não era, não deu toque de mão, ele deu uma falta ali, né? Enfim, vale todos os questionamentos aí. Fato é que o Grêmio sai na frente, tem uma boa vantagem, né? Tem a vantagem do empate no jogo da volta. Então acho que o Grêmio, pra mim, ele é mais favorito. Ele é mais time que o Ipiranga, tá? Com todo respeito aqui, com todo respeito. Se a gente não, cara, assim, a gente não pode, você falar que um time é favorito, que um time é superior, não é desmerecer o outro, de forma alguma. E até que sirva de motivação pro Ipiranga, né? Ó, tá vendo? Os caras estão falando que o Grêmio é favorito. Vamos lá na arena e vamos arrancar esse resultado, né? Chegou na final, eu acho que, poxa, foi um grande feito. Primeira final de Campeonato Gaúcho dessa equipe do Ipiranga. Acho que o que eles têm que fazer de fato é se motivar, é buscar motivação, é buscar alguma coisa nesse jogo da volta. O Grêmio vai jogar com o resultado embaixo da mão, com o empate embaixo do braço, né? E o Ipiranga, eu acho que, poxa, não tem mais nada a perder, né? Essa que é a grande verdade. Se empatar, tá, perde o título. Então, acho que assim, o barato do futebol é esse, cara. Poxa, vai pra cima, busca alguma opção, né? Tenta no abafa, se for preciso fazer isso, e tenta arrancar um golzinho ali, né? Quem sabe? Assim, para consagrar um feito que já é histórico, né? Seria a consagração, seria um grande resultado, né? Vamos seguir aqui, falar agora de campeonato, deixar para falar do São Paulo e do Corinthians no final, tá? Falar agora de campeonato carioca, Fluminense e Botafogo, tá? 2-1 a partida, uma partida que o Botafogo estava se classificando. O Fluminense consegue ali num bate-rebate, um gol do Cano no final da partida, consegue o gol que precisava para chegar na final do Campeonato Carioca. O Fluminense tinha essa vantagem, né, do placar agregado, do empate, pela campanha que fez, né? Então, eu acho isso, eu discordo um pouco disso, né? Porque eu acho que o Botafogo foi injustiçado, né?
poxa, você, no placar agregado, você faz. O Fluminense levou um caneco, já levou um caneco já. Foi campeão do primeiro turno. Então aí, pô, pro segundo turno é mata-mata normal. Poxa, eu não concordo muito com isso, mas enfim, né? O Botafogo jogou melhor. Eu acho que o Botafogo foi melhor até nas duas partidas, tá? Primeira partida eu acho justificável, o Fluminense ainda digerindo aquela eliminação, na eliminação precoce na Libertadores, né, na fase de pré-Libertadores, vem para essa segunda partida e assim, parece que não aprendeu, né, com a eliminação pro Olímpia, né, na Libertadores. Parece que não aprendeu, porque se não tivesse a vantagem do empate, do placar agregado, estaria indo para mais uma disputa de penalidades. Então, assim, cara, eu não sei o que acontece, né? Eu acho que já teve uma dura lição na Libertadores. Pra que faz isso, né? Tudo bem, a gente, que falei, eu repito, no primeiro jogo já não foi bem. Mas tinha desculpa, né? Dá pra dar aquele desconto, pô, eliminados da Libertadores, os caras tão tristes, tão aborrecidos, tão chateados. O Abel falou sobre isso. Aí ganha, tem uma vantagem, recupera o ânimo, recupera a confiança. E aí se esperava que viesse para esse segundo jogo para fazer uma exibição melhor, para garantir a classificação de forma mais tranquila, e sofreu de novo, cara. Então, sim, eu fico chateado pelo Botafogo, porque foi a equipe que buscou, que se propôs a buscar o resultado. O gol do Fluminense, repito, era para ser, né? Um lance de bate-rebate ali, a bola, acho que bate, se eu não me engano, bate até na trave, e o Cano põe a bola na rede, e o final terminou de forma polêmica, né? Muito polêmico o final da partida. O Fred foi expulso ali, fez uma falta, tomou para um contra-ataque, tomou o segundo cartão amarelo. Ele foi expulso, ficou ali fazendo a cera para sair. E uma falta que era muito boa para o Botafogo cobrar, para buscar o gol da classificação, né? Falei falta de contra-ataque, né? Não foi falta de contra-ataque. Para buscar o gol da classificação, e o árbitro terminou. Cara, assim, é uns negócios que a gente não entende, tá ligado? Não entende, mano. Eu não sei se ele sentiu a pressão, se ele ficou com medo de dar confusão à partida, a torcida ficar inflamada. Eu não sei, cara, assim, é de um amadorismo, porque se ele marcou a falta e ele expulsou o Fred, a falta tem que ser cobrada, pelo menos o chute. Se ele quer deixar o cara chutar, a bola bate na barreira, ele encerra, beleza, mas pô, deixa cobrar, entendeu? E aí ficou na bronca os jogadores do Botafogo, porque, pô, querendo ou não, é uma oportunidade. Você não sabe o que pode acontecer numa cobrança de falta. Só que aí também eu acho que a arbitragem sentiu, né? O árbitro ficou com medo, porque vai que os caras fazem. Aí quem vai querer me matar é os jogadores e a torcida do Fluminense. Então, poxa, falta um pouco de, sabe? Acho que falta um pouco de personalidade e profissionalismo. Profissionalismo falta de fato, né? Isso não é subjetivo, isso é literal. Falta o profissionalismo porque não é uma categoria, não é profissionalizado, né? Mas, poxa, mais uma confusão, né, de arbitragem. Mais uma. Pra que isso, né? Enfim, assim, teve o jovem lá que apitou o clássico Palmeiras e Corinthians. Aí ficaram muita crítica e tudo mais. Aí, pô, mais um clássico agora no Rio de Janeiro. Uma arbitragem, sabe, que sai manchada por alguns lances. Então, é triste, assim. A gente lamenta, porque eu cansei de falar de arbitragem. Eu acho que a solução é profissionalizar a categoria e punir, obviamente, aí quando chegar nesse nível, punir a arbitragem de forma exemplar, como quando cometer um erro, assim como se punem os jogadores, porque só assim os caras vão se reciclar, vão se manter atualizados, né? Agora, isso vai acontecer no futuro próximo, jamais, né? Infelizmente, né? E a gente vê essas coisas acontecendo, infelizmente. Vamos finalizar aqui, falar do Campeonato Paulista, porque o São Paulo venceu o Corinthians mais uma vez. Mais uma vez o São Paulo venceu o Corinthians no Morumbi. O tabu permanece. O Corinthians perde mais um clássico, tá, em sequência.
E o São Paulo está na final, e aí para reeditar é mais uma final entre essas duas equipes, né? O São Paulo e o Palmeiras, e o jogo da volta o Palmeiras e São Paulo, né? Então, cara, se foi uma partida que ficou claro tudo aquilo que todo mundo falou, né, ao longo da semana, que o Corinthians foi prejudicado. Assim, o torcedor tricolor pode ficar bravo comigo, o Corinthians foi prejudicado. O São Paulo jogou na terça, o Corinthians jogou na quinta-feira. O Corinthians foi para uma disputa de penalidades, ficou ainda mais tempo em campo. Mas ficou mais tempo em campo por incompetência, tudo bem, mas poxa, você entende que tem que ser nivelado o negócio? As duas equipes deveriam ter jogado no mesmo dia, para ter o mesmo tempo de descanso, para entrar no duelo, poxa, de forma igual. O elenco do São Paulo é um elenco mais jovem, né? É um time mais reciclado. Reciclado não é um termo renovado, né? Reciclado é pegar coisa usada e reutilizar, né? E fazer coisas novas. Reutilizar é outra coisa. Reciclagem é pegar e fazer um negócio novo. Então, o elenco do São Paulo é um elenco mais renovado. E é um elenco que está jogando junto há mais. Se é que a gente pode dizer assim, se o Corinthians está jogando. Tem muito cara que também está jogando ao mesmo tempo que o São Paulo, né? Mas pensando em trabalho, o trabalho do Rogério Ceni é um trabalho mais longevo. Né? E o Rogério Ceni faz coisas que o Paulo Souza faz também no Flamengo. Né? De não ficar repetindo o time. E que o Abel Ferreira também faz no Palmeiras às vezes. Que a gente fala, o titular absoluto são esses. E às vezes ele começa com Wesley, às vezes ele começa com Gabriel Veron, né? Ele faz um negócio diferente, o adversário não fica um pouco. Demora a entender o que o Palmeiras vai propor. E é nessas brincadeiras aí, nessas mexidas, que você surpreende o adversário. Então, muita gente reclamou, e eu também. Não reclamei, mas levantei essa ponderação. Assim, o Rogério Ceni não estava formando uma equipe, né? Porque ele ficava mudando. E em contrapartida, o paradoxo, né? Eu elogiava o Paulo Souza, né? Que o Paulo Souza sempre ficava mexendo. Eu falei, isso vai se pagar ao longo da temporada. Essas mexidas do Paulo Souza. Que assim, não é que eu tava... Poxa, vi o Flamengo... tá... Só porque o Flamengo tem jogadores melhores, você passava panos quentes pro Paulo Souza. Não é isso. É que o São Paulo não apresentava um bom futebol, mas também faltava um pouco de qualidade, né? Então, eu confesso aqui, né? Poxa, querendo ou não, é um erro. E a gente sempre fala que quando a gente comete erros, a gente fala o que o Rogério Ceni está fazendo está se pagando. De ficar mexendo no elenco, de ficar fazendo teste, de dar rodagem, de dar bagagem, experiência para os jogadores. Tudo isso está se pagando. A gente vê agora o resultado. Mas uma coisa, eu posso dizer aqui, que eu falei desde que o Rogério Ceni chegou no São Paulo. O Rogério Ceni é o único cara que poderia, naquela época, né, poderia resolver o problema do São Paulo. E eu sempre falei isso aqui. O Rogério Ceni é o cara pro São Paulo. E não é o cara só pro São Paulo. O Rogério Ceni é um cara para qualquer time. Só que ele é um cara que precisa de tempo. Ele é um cara que precisa de sequência. Ele precisa ter tempo para trabalhar. Ele foi super campeão no Flamengo. A torcida só não gostava da forma como o Rogério propunha o jogo, mas ele foi super campeão no Flamengo. Super campeão. É indiscutível. Ele só não foi bem no Cruzeiro. Não foi porque tava aquela... que era o Cruzeiro é um absurdo, cara. Eu não sei nem porque que o Rogério Ceni topou ir pra lá, mano. Foi uma loucura, né, que ele fez. Mas era um furacão ali, uma turbulência absurda, não deram tempo pra ele. Já jogador causando tumulto ali, enfim, perdeu o vestiário e tudo mais. Se ele tiver tempo de trabalhar, ele, pra mim, depois do Cuca, ele é o melhor treinador em atividade no Brasil. Brasileiro, né? Obviamente, brasileiro. Depois do Cuca, o melhor treinador brasileiro hoje é o Rogério Ceni. E aí, beleza, eu falei, eu criticava o São Paulo, e o que eu criticava do São Paulo eu elogiava o Flamengo, o Paulo Souza, mas se tem uma coisa que eu sempre falei aqui, eu vou continuar falando. O Rogério Ceni, se der tempo, essa temporada eu acho cedo para cravar alguma coisa. De São Paulo brigar
pelo Campeonato Brasileiro, brigar pelo título de Copa do Brasil, eu acho cedo. Essa temporada eu ainda acho cedo, mas para a próxima, se ele tiver sequência, se ele ficar até lá, o Rogério Ceni pode levar a equipe do São Paulo a coisas grandes, tá? O Rogério Ceni, ele pode sim. Ele pode, porque hoje ele é uma realidade. Hoje ele não é mais uma promessa. Ele não é mais um treinador promessa. E eu, inclusive, eu vou mais longe, tá? Inclusive, eu vou mais longe. Após a primeira passagem do Rogério Ceni, eu falei aqui no podcast. Eu falei, cara, assim, é só buscar. Tá aí, tá no histórico. É só buscar. Eu falei, o Rogério Ceni, ele tem que voltar pro Morumbi depois que ele tiver bagagem, depois que ele conquistar um título de peso, de expressão nacional. E foi isso que aconteceu. Então, cara, assim, eu acho que ele é um grande treinador. Desde a primeira passagem no São Paulo, eu acho que ele já fez um bom trabalho. Ele vinha fazendo um bom trabalho. O elenco aqui não era bom. Assim, tava penando. O São Paulo tava naquela cultura muito imediatista de resultado de curto prazo, de resultado. E o Rogério precisava de tempo. Ele era inexperiente também, mas precisava de tempo, precisava de respaldo. E ele não teve. Se ele tivesse ficado, aí é o campo da especulação, mas se ele tivesse ficado, eu acho que ele teria feito um bom trabalho, desde aquela época, tá? Porque ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Então, assim, é um grande treinador, na minha opinião, é um cara que vai dar resultado, e se ficar até o ano que vem, o torcedor São Paulino pode sonhar com coisas grandes. Neste momento, eu acho cedo ainda falar. Pode brigar pelo Campeonato Paulista, eu acho que pode vencer, pode levar o bicampeonato, eu acho que é possível. É possível sim. O Palmeiras tem um leve favoritismo, por quê? Porque faz o segundo jogo com o mandante. A gente não sabe ainda se vai ser no Allianz Parque ou não. Mas o segundo jogo com o mandante significa torcida única. Independentemente de onde for, vai ter esse apoio da torcida, vai ter arquibancada cheia. Né? Se for um estádio menor, vai vender 100%. Pode escrever, vai vender 100%. E aí mesmo não estando em casa, esse fator torcida faz diferença. O Abel Ferreira já falou que isso faz diferença. Então por isso que eu digo, o Palmeiras tem um leve favoritismo. E venceu o São Paulo no Morumbi, né, recentemente. O Palmeiras sabe jogar jogos difíceis. É um time enjoado. Agora que o Rogério Ceni sabe montar cara, sabe montar uma boa estratégia, isso ele sabe. E nessa partida o São Paulo foi absolutamente superior. O São Paulo foi muito superior, mas eu repito, tá? O Corinthians foi prejudicado. A gente tem que ser, a gente tem que falar tem que ser honesto. Estou elogiando o trabalho do Rogério Ceni, do São Paulo, reconhecendo meus erros. Mas a gente tem que reconhecer também que o Corinthians foi prejudicado. É um elenco muito mais, assim, muito mais experiente. Né? Já sentiu a questão física, a parte física no jogo contra o Guarani. Já tinha sentido. Alguns jogadores já tinham sentido aquele baque. O tempo de recuperação é muito curto. Muito curto. Teve 2 dias a menos o Corinthians em relação ao São Paulo. Aí os principais jogadores, apresentaram nada. Não apresentaram nada. Aí se cola, pô, o Renato Augusto não jogou. O Paulinho não jogou. Né? Fica essa reclamação, fica esse comentário, né, da imprensa esportiva, né? Mas ninguém tá falando mal, porque todo mundo sabe que o Corinthians teve menos tempo de preparação, de recuperação e de preparação. O Corinthians sentiu muito. E esse é o grande ponto, essa é a grande preocupação que todo mundo levantou quando o Corinthians começou a trazer esses medalhões, né? Que a gente usa esse termo. Quando começou a trazer essa galera com mais de 30 anos, isso foi um ponto que todo mundo levantou. E aqueles comentaristas mais corintianos ficavam bravos quando a galera falava isso. Né? Um exemplo, o próprio craque Neto. Ele ficava muito bravo quando se falava o Corinthians é um time de mais idade. Ele ficava bravo. Mas agora a gente está vendo isso, tudo que todo mundo falou. Porque você sair de uma partida decisiva, como foi a do Guarani. Repito, o Corinthians foi prejudicado. Isso, eu não estou questionando isso. Agora sim, você sai de uma partida decisiva, que foi contra o Guarani, para ir para outra partida decisiva contra o São Paulo, não há tempo de recuperação. E você precisa de todos esses caras. O Campeonato Paulista é um caso à parte? É um caso à parte.
É um caso porque o jogo foi na quinta-feira e os caras vão jogar no domingo. Né? Se fosse jogos decisivos da Libertadores, os caras iam ter um tempo, uma semana para descansar. Mas você vê que pega, né? Você vê que pega, porque o São Paulo, tudo bem, o São Paulo teve 2 dias a mais de recuperação, mas o São Paulo, poxa, se recuperou. O time jogou bem, né? Os jogadores estavam, poxa, dá pra dizer que no 100%. Você pegar o jogo do o Palmeiras, que eliminou o Ituano e depois foi jogar contra o Red Bull Bragantino, pô, que jogou o Dudu é um absurdo. Parece que o Dudu não, parece que um garotão de 18 anos. É impressionante. Assim, a forma física dos jogadores do Corinthians hoje, pô, peço desculpas ao torcedor ficar bravo, mas eu imagino que tá aí uns 70% ainda. Os caras fisicamente não estão no 100%. Aí os caras estão, vai, em 70%, faz uma partida desgastante contra o Guarani. A situação física baixa para 40%. No tempo que eles tiveram de recuperação, a situação física subiu para 50, 60. Os caras estavam na metade da capacidade. É só ilustrando, não estou dizendo que é isso que de fato aconteceu. Que teve o mérito do Rogério Ceni, da estratégia de jogo, da tática, do plano de jogo. Teve o mérito também. Agora, não dá para negar que os principais jogadores do Corinthians de criação, de desafogo, os caras sentiram. Os caras sentiram fisicamente desgastados. Claramente, cara. Claramente. E aí, de novo, não é querendo tirar o mérito do que fez o Rogério Ceni, o que fez a equipe do São Paulo. Mas você vê o primeiro gol do São Paulo, né, o gol do Wellington, cara, assim, a defesa do Corinthians se arrastando para fechar os espaços. Se arrastando. Mas que fez o golaço, hein? Aí a gente parabeniza. Mas que golaço que fez o Wellington, cara. Mas que golaço. Mas que pancada, pegou na veia, aquela famosa pegou na veia, um chutaço, sem chance nenhuma pro Cássio, sem chance nenhuma. Agora que a defesa do Corinthians demorou para fazer essa recomposição, para fechar esse espaço, demorou. O time estava lento. O time estava lento. E aí o São Paulo faz mais um com o Alisson, né? Passe do Caleri e o Alisson faz o gol. O Corinthians tenta assim, no final do jogo tenta dar uma, cara, tenta dar uma pilhada, tenta dar uma inflamada na partida, um erro bizarro do Jandrei, mas um erro bizarro. Me lembrou o erro do Andreas Pereira na final da Libertadores. Que ele vai tentar dominar a bola e aí ele vai puxar a bola, opa, a bola corre um pouco, não dá tempo de puxar. E aí sobe pro centroavante, né? Sobrou pro Jô, o Jô chutou pra ele, lance fácil. E aliás, chama atenção, né? O Jô jogando já, né? Você vê que o Vitor Pereira, ele deu a bronca, mas não queimou o atleta. E o Jô correspondeu. Antes do gol teve uma boa oportunidade também de abrir o placar, né? E aí parecia, pô, o Corinthians fez um gol no final, com um erro bizarro do Jandrei, parecia que ia dar aquela animada, ia dar aquela pilhada, né? De final de partida, que como o torcedor gosta de dizer, aquele jeito Corinthians, né? Esse é o estilo Corinthians, né? É no desespero, é no sofrimento, mas não aconteceu, né? O São Paulo saiu vencedor de forma merecida, mas eu vou repetir, cara, assim, o São Paulo teve todos os méritos? Teve. O São Paulo mais uma vez jogou muito bem. Soube anular as principais peças do Corinthians. Soube anular bem o esquema tático do Corinthians. Agora que o Corinthians estava fisicamente abaixo, estava muito abaixo. Muito abaixo. A gente não pode tirar isso da conta também. A gente não pode valorizar uma vitória, mas também não pode desmerecer. A gente não pode deixar de pôr na conta que a outra equipe jogou na quinta-feira. E o São Paulo jogou na terça. Não dá para tirar isso da conta. Então, repito, eu acho que foi uma grande vitória. E eu já tinha falado aqui, o São Paulo para mim era favorito. Só por fazer o jogo no Morumbi, pelo tempo de trabalho do Vitor Pereira, pelo Corinthians ter menos tempo de recuperação e pelo tabu, né? Esse tabu pesa, mentalmente isso pesa, né? E mentalmente para a equipe tricolor dá aquela moral, dá aquela confiança. Poxa, né, a gente tá numa onda muito boa, cara. A gente tá numa vibe muito legal. Vamos manter esse tabu, né?
Então dá aquela reforçada, né? Agora, o jogo que foi bom poderia ter sido melhor. Se as duas equipes tivessem condições iguais, né, de tempo de recuperação, de preparação, poderia ter sido muito melhor essa partida. Poderia ter sido um grande espetáculo. Fato é que o São Paulo foi superior o jogo inteiro. O gol do Corinthians só saiu porque o Jandrei cometeu um erro bizarro, como diria o Abel Braga, no erro do Fábio, no gol do Fábio. Verdade é que foi um lance bizarro, né? Não tem como justificar. E eu falei, me lembrou o erro do Andreas Pereira na Libertadores. Só que do outro lado do campo, né? Que ele dá aquela virada para dominar a bola e puxar, só que ele não tá olhando para a bola e a bola corre, né? Ele vai fazer aquela puxadinha confiando no timing de bola, a bola corre e sobe para o artilheiro, sobe para o centroavante. Então acho que foi uma grande classificação do São Paulo, e aí, repito, não é tirando mérito, a gente tem que parabenizar, porque o São Paulo, essa equipe do Rogério Ceni tá muito, cara, tá muito ajeitada, mano. É uma equipe muito bem ajustada, é uma equipe que vai dar muito trabalho pro Palmeiras, tá? Pro Palmeiras ser campeão, apesar de um leve favoritismo, vai ter que sofrer muito, vai ter que jogar muita bola a equipe do Palmeiras, tá? Porque fisicamente são duas equipes hoje que estão muito bem, taticamente os dois treinadores são muito bons. Eu acho que os dois treinadores até se equiparam taticamente. Pelo que o Rogério Ceni apresentou nesse Campeonato Paulista, eu acho que são dois treinadores que taticamente conseguem, que estão nivelados, têm o elenco na mão e conseguem fazer o elenco variar taticamente. Fisicamente já falei, o que coloca o Palmeiras, pelo menos para mim, né, como uma leve vantagem, é o tempo de trabalho, é a experiência desse elenco em fazer decisões, em jogar decisões. Inclusive o Rony citou que é um time que gosta de decisões. E por fazer o segundo jogo com o seu torcedor, né? E aí todo o resto, por que eu falo um leve favoritismo? Porque é clássico, né? Clássico. Por mais que as pessoas queiram, e eu vejo muito comentarista hoje ainda falando que o clássico é quem joga melhor, é quem tá no melhor momento. Não, o Vampeta sempre fala, o clássico, às vezes o time pode estar voando, o outro pode estar numa miséria. O que tá lá embaixo vai e vence. O clássico, ele permite essas coisas. Né? Existe um componente, um fator psicológico muito forte. E numa questão de 5 minutos, tudo muda. Tudo muda. Então eu vejo por isso que eu falo assim, eu vejo um leve favoritismo do Palmeiras. Levantando todos esses fatores que eu falei, o tempo de trabalho, a quantidade de finais disputadas, né, a condição física dos atletas. Se colocasse o Palmeiras à frente de qualquer outra equipe, Bragantino, Santos, Ituano, Guarani, eu falo, o Palmeiras é muito favorito, mas é absurdamente favorito. Mas agora contra uma equipe rival, com um clássico, o Santos é clássico também, mas nesse momento o Palmeiras sobraria para cima do Santos, numa eventual final, né? Então acho que essa questão clássica ela pesa demais, né? Ela pesa demais. É um componente que entra sim na conta. É um componente que pesa. E eu acho que vai ser uma grande final. As duas equipes vão repetir, vão reeditar aí a decisão do ano passado, né? Na ocasião, São Paulo saiu vencedor. Desta vez, o Palmeiras faz o jogo da volta com o seu torcedor. A gente não sabe se vai ser no Allianz Parque ou não. Tá? O presidente de São Paulo, Casares, falou que não vai abrir mão de nada. O jogo está marcado para o domingo e ele não vai negociar. Isso não é negociável. Só que alguém precisa falar pro Casares que não é o São Paulo que decide o dia do jogo, tá? Se a Federação Paulista e a televisão decidirem mudar o dia do jogo, isso vai mudar. Não tem o que ele possa fazer, né? Que ele fala que não vai abrir mão. Não tem o que se abrir mão, cara. Assim, é o que decidirem. Né? Então, aí agora vai entrar quem tiver o melhor argumento. Né? Quem conseguir ter mais cacife. Porque se a Leila Pereira conseguir convencer os caras que o jogo tem que ser no sábado e os caras remarcarem, não tem o que o Casares fazer. Ah, não vamos abrir mão. Não tem o que abrir mão, cara. Assim, o jogo tá marcado, tá, mas o jogo não tá definido ainda. Se quiserem mudar o dia, vão mudar, velho. Vão mudar e é isso. E aí eu vejo muitos torcedores são paulino bravos nas redes sociais. Porque
vocês venderam seu estádio e agora o problema é de vocês, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso, assim. E outra, primeira coisa, assim, o Palmeiras não vendeu o estádio, né? O Palmeiras para reformar, porque foi um projeto de reforma, não foi um projeto de demolição e reconstrução. Parte daquela arquibancada, aquela circular ali, ela tem a estrutura original, né? Foi um plano de reforma, porque se fosse demolir e construir um novo, se eu não me engano, até sair a licitação ia demorar muito tempo. O Palmeiras tinha pressa, né? A construtora também tinha pressa. O que o Palmeiras fez? Não pagou absolutamente nada. A construtora assumiu todos os custos, reformou o estádio do Palmeiras, tendo aí direito de utilização, né, comercial por vários anos. Eu acho que agora faltam 30 anos para o estádio voltar nas mãos 100% do Palmeiras. E até lá, Palmeiras e W Torres dividem aí o uso do estádio, né? Por contrato, isso é por contrato. Então, para o torcedor de São Paulo que fica nessa zoeira, é, querendo ou não, vai ficar na dor de cotovelo também, porque o Palmeiras hoje tem uma das arenas mais modernas e mais bonitas do Brasil hoje e não pagou absolutamente nada por isso. E se o São Paulo for reformar o Morumbi, que o Morumbi, querendo ou não, em alguns aspectos ele é ultrapassado, já não é hoje a casa de shows na cidade de São Paulo, a casa de shows oficial é o estádio do Palmeiras, né? O São Paulo perde muita receita com isso, perde, o Morumbi já foi palco principal de grandes shows em São Paulo. Até o início ali, os primeiros anos do Allianz Parque, ainda aconteciam shows no Morumbi. Hoje não, hoje tudo acontece no estádio do Palmeiras. Tudo acontece no estádio do Palmeiras. Então o torcedor pode ficar nessa birrinha aí, mas querendo ou não, o que o Palmeiras faz, o que o Palmeiras fez e o que o Palmeiras vai fazer com esse estádio vai tornar o Palmeiras superior, pelo menos financeiramente e obviamente estruturalmente, porque dinheiro, né, ajuda a manter uma estrutura absurda. O Palmeiras vai ficar muito à frente do São Paulo, tá? Agora, o que o São Paulo pode ganhar, aí o futebol não é grana, futebol é outros aspectos, mas é isso que eu queria levantar, assim, fica essa briguinha de torcedor desnecessária, né? E o próprio torcedor do Palmeiras, que absurdo, sabia que a final ia ser nesse dia, por que que fechou o show? Primeiro que assim, o pessoal que administra sabia o dia da final, mas não sabia que o Palmeiras ia chegar. O Abel Ferreira falou, a prioridade do Palmeiras não era o Campeonato Paulista, era o Mundial e a Recopa. Então como é que você vai fazer uma projeção de que o Palmeiras vai chegar na final, mas peraí, a prioridade não é o Campeonato Paulista, como é que eu vou assumir que o Palmeiras vai chegar na final? Né? Aí os caras vêm pro Brasil, o Maroon 5 no caso, marca o show, só tem essa data, tem que ser essa data. A gente quer os caras do nosso estádio, senão os caras vão pro Morumbi. Tem que ser nessa data. Entendeu? Qual que é a parada? O Palmeiras vai ganhar dinheiro com isso também. Aí fica naquela, mas toda vez isso, que não sei o que, sabe que é o dia do jogo, por que marca show? Porque primeiro, o artista vem na época que ele quer. E se você não marca show, é receita que você perde, é a receita que o rival vai ganhar. É outra casa de show vai ganhar. A W Torres quer esse dinheiro. Eles têm direito de exploração comercial da arena. Então não adianta reclamar. Dá para se gabar que tem a arena mais bonita de São Paulo. Aí o torcedor corintiano pode discutir sobre isso. Que tem a arena mais moderna. Enfim, aí vai ser porque o do Corinthians é um estádio novo também, padrão Copa, né? Então pode ter essa discussão. Agora que o Allianz Parque é a casa de shows oficial de São Paulo, há quem diga que o estádio que tem mais shows no mundo é o Allianz Parque. Quanto dinheiro o Palmeiras não está ganhando com isso? Então não vale a pena? É óbvio que pro espetáculo fica prejudicado, né? Óbvio que fica prejudicado. Você vai fazer uma final de campeonato fora da sua casa, isso fica muito prejudicado. Mas é coisa do jogo. Coisa do jogo. Não tem essa de, por que marcou o show nesse dia? Porque é o dia que o artista tá aqui, cara. É o show que o artista tá aqui. E a W Torres quer o show, mano.
O show vai acontecer. Não tem não tem o que o Palmeiras fazer. Aí a Leila Pereira vem na rede social. Ah, nós conquistamos o direito legítimo de fazer o jogo da volta na nossa casa. E nós não abrimos mão disso. Vai fazer o quê, cara? Vai cancelar o show? Vai arcar com esse custo, com esse prejuízo? Não adianta ficar fazendo esse teatrinho para torcedor. Essas coisas eu fico irritado, porque assim, é um mimimi desnecessário, né? Que é óbvio, assim, fica muito prejudicado o Palmeiras não fazer o jogo lá. Fica extremamente. Agora, poxa, o jogo é no domingo. O show, se eu não me engano, é na terça. Cara, dá uma grana a mais para os caras ficar trabalhando de madrugada na montagem desse palco. Né? Vai lá, ô Leila Pereira, cobre o gasto. Quanto vocês querem para trabalhar de madrugada pra gente jogar no domingo? Ah, tanto. Então paga. Se é esse o ponto, né? Não, porque o palco precisa ser montado tantos dias antes. E precisa mesmo, porque o palco é muito grande. Então paga mais pra uma galera, pros caras trabalhar de madrugada. Paga adicional noturno pros caras. É isso, cara. Assim, a solução é muito fácil. Agora fica nessa guerra de, ai, que não sei o quê. Ai, você vendeu o seu estádio. Ai, é um absurdo a gente não ter mando sobre o nosso estádio. Cara, o Palmeiras fez o melhor negócio, assim, em termos de estádio. Qualquer clube brasileiro, o Palmeiras fez o melhor negócio da história. O Palmeiras não gastou um centavo e ainda lucra com esse estádio. E depois de 30 anos o estádio vai passar a ser só do Palmeiras. Poxa, quer coisa melhor que isso? Quer coisa melhor que isso? Eu queria. O Mauro César falou isso no Canelada. Eu queria ter uma casa velha, ver uma empresa e falar, ó, você quer reformar sua casa? Eu pago tudo. Só que assim, alguns dias do ano eu vou pôr a sua casa para alugar. Então a gente vai demolir, a gente vai reformar ela todinha, vai ficar uma casa ultra moderna, né? Estilo Tony Stark, estilo Homem de Ferro, né? Mansão Homem de Ferro. Você vai morar na sua casa por, sei lá, como é que o Mauro falou? 300 dias no ano. Os outros 65 dias a gente vai usar aí para evento, para alugar, enfim. Poxa, reforma, mano. Tá aqui a chave, ó. Tá aqui a chave. Tem problema, esses dias que você precisar eu vou pro hotel, cara. Tá tranquilo. Oxe, que coisa melhor que isso? Os caras vão reformar a sua casa, deixar num padrão alta sociedade e você não vai pagar um centavo por isso. E ainda vai receber, né? Ainda vai receber, porque quando o cara fizer evento, alugar no Airbnb, você ainda recebe, né? Que é o que o Palmeiras recebe. Você ainda vai receber por isso. Que coisa melhor que isso? Que negócio que o Palmeiras fez, né? Que grande negócio. Então, acho que essa discussão ela sempre vai acontecer quando o Palmeiras tiver que fazer jogos decisivos, vai. Essa discussão sempre vai acontecer. Agora, são os ossos do ofício. O Palmeiras tem um estádio de fazer inveja para muito clube e não pagou nada por isso, né? E aí está incluso, lamentavelmente está incluso no pacote. Agora, bom, eu vou encerrar isso aqui porque é uma discussão que não tem fim. A gente vai aguardar para ver o que vai acontecer, se o jogo vai mudar de dia, se vai mudar para sábado, se vai acontecer no domingo mesmo. Eu citei isso do domingo, de fazer o jogo e depois monta o palco, porque isso tá sendo falado, né? Existem boatos sobre isso. E é o que o Palmeiras tinha que fazer, eu acho. Faz o jogo no domingo mesmo, não fica enchendo o saco de ninguém. Depois paga, mano. Paga mais pros caras trabalhar à noite. Qual que é o problema? Se quer tanto jogar lá, se precisa fazer lá o jogo lá, que eu acho que precisa, pô, desembolsa uma grana e manda os caras trabalhar de madrugada. 24 horas. É isso. Né? Solucionou o problema. Eu não sei o quanto é fácil, né? A equipe, o staff o staff do evento, o staff dos artistas, né? Porque tem toda uma preparação, né? Teste de sons, caramba, tem tudo isso. Mas que dá pra fazer, velho. Mas vai ter que desembolsar a grana, né? Então esse negócio eu acho que pode ser solucionado de uma forma bem tranquila. Mas o Palmeiras vai ter que desembolsar dinheiro, né? Isso é fato. Mas eu acho que é um dinheiro que vale a pena para jogar ao lado do seu torcedor na sua casa, né? Porque aí sim o Palmeiras é muito forte lá.
E o Abel Ferreira falou isso. O Palmeiras é muito forte com a sua torcida lá. Depois do Mundial, a torcida fechou muito com esse time. Fechou muito. Uma torcida que não para de cantar mais. Situação, o jogo tá xoxo, o jogo tá apático, a torcida continua cantando. A torcida continua empurrando. Tomou um gol, a torcida continua empurrando. Então é uma equipe que após o Mundial ganhou uma confiança absurda e tá fechada com o elenco. Por isso que o Palmeiras hoje é uma das melhores equipes do Brasil, porque tá todo mundo fechado. Gestão, comissão técnica, jogadores e torcedores. Né? É uma estrutura muito forte que mantém essa equipe muito unida. Né? Então é isso, gente. Vou encerrar por hoje porque eu me delonguei muito tempo refletindo sobre essa questão do estádio. Vou fechar amanhã. Quero falar um pouco sobre, né, o sorteio da Libertadores, né? O Corinthians caiu no grupo do Boca, hein? O Corinthians caiu no grupo do Boca. Início complicado, mas eu acho que assim, eu sou a favor de que você tem que pegar o grupo difícil no começo, para você já tomar pressão no começo, porque isso te prepara para o que está por vir. Né? A fase de mata-mata é muito tensa. Você pegar uma chave difícil no começo já te prepara para isso. É o primeiro passo para você ser campeão. Né? Eu acho que é isso. Você tem que sofrer logo no começo, cara. Tem que sofrer, tem que tomar tapa, tem que tomar uma chibatada no começo mesmo. E aí depois você tá cascudo. Tá com couro, né? E é isso, gente. Vou fechar por hoje. Agradecer demais. Desejar para todo mundo uma ótima semana. Um forte abraço. E amanhã a gente tá de volta. Quiser que eu comente aí do seu estadual, do seu clube de coração. Fica sempre o convite aberto para vocês. Deixa o comentário aí embaixo. E aí no próximo podcast a gente traz mais discussão sobre isso, tá certo? Gente, forte abraço e até amanhã. Tchau.